Boa tarde, gente. Aqui que está com vocês é o professor Fábio José, tá? Professor de vocês de Geografia, tá, gente? Hoje, né, a aula é para 7º ano. E vamos conversar hoje algo muito importante, como já vemos conversando. Mas o tema hoje é muito legal, tá bom? Vamos falar sobre os meios de transporte. O que seriam os meios de transporte? Nós conhecemos alguns, outros nós vamos começar a conhecer e entender que isso não começou hoje, né? Já vem de longo tempo acontecendo, tá bom? Aqui numa imagem, para nós olhar direitinho, vamos observar que alguns meios de transporte é bem conhecido da gente, tá bom? Temos o helicóptero, temos o ônibus, temos o carro, temos um balão, mas isso aí, como foi acontecendo? Como surgiu esses meios de transporte? Vamos lá comigo, vamos tentar entender cada surgimento de cada um desses aí, vamos lá? Vamos lá, meio de transporte, tá, gente? Meio de transporte seria justamente um equipamento que vai me levar de um lugar para o outro, não só eu, mas também mercadorias. Então é utilizado esse meio de transporte para carregar mercadorias e pessoas. Então é um equipamento criado pelo próprio homem, tá? Utilizado por esse homem, tá? Para que carregue mercadorias e pessoas, fazer um local de um lado para o outro, deslocar a gente de um lado para o outro. Isso para a gente foi um processo muito grande. Esse processo de meio de transporte, ele veio mudando ao longo do tempo, tá? Ele foi se transformando e melhorando a cada dia. Isso nós vamos ver. Ele hoje nós podemos classificá-los como terrestres, fluviais e aéreos. Cada um desses nós vamos ver mais para frente, tá bom? Então, mais uma vez, repetindo, para que a gente possa guardar, o meio de transporte são equipamentos utilizados para levar pessoas ou mercadorias de um lugar para o outro. É muito necessário, é essencial para a gente hoje. Se eu e você quisermos viajar ou visitar alguém distante, vamos utilizar os meios de transporte. Se não tivermos o meio de transporte nosso, podemos usar os meios de transporte intermediários, tá bom? Espero que a gente tenha começado a compreender esse conceito aí bem pequenininho de meio de transporte, tá? Aí mesmo nós vamos estar vendo algumas imagens do avião, trem-bala, ônibus e assim sucessivamente. Cada slide, cada momento que nós vamos conversar, eu queria que vocês fintassem, olhassem bastante para essas imagens, porque ela vai nos ajudar a compreender muito melhor hoje a nossa aula, tá bom? Vamos mais para frente. A história do meio de transporte, tá? O homem, desde o seu surgimento, e aí, o professor de história de vocês deve ter falado, ou esse homem surgiu a partir de um processo evolutivo, ou a partir de uma ideia de criação, tá? Mas esse homem surgiu no mundo em algum momento. Então, esse homem, nesse processo, ele precisa buscar água, precisa buscar alimentos, precisa encontrar um lugar para morar. Então esse homem vivia caminhando de um lado para o outro, tá bom? Então isso fez com que ele, muitas vezes, utilizasse alguns meios de transporte próximo dele. Então os primeiros meios de transporte que nós podemos dizer que esse homem começou a utilizar seria o cavalo, seria o jumento, seria justamente os bois. Por quê? Porque eles começaram todo esse processo para eles de utilização para auxiliar nessa ida e vinda, como já falado no início, carregar pessoas, carregar materiais, carregar alimentos e assim sucessivamente. Então esse processo de meio de transporte, ele vem fazendo a sua evolução, vem se transformando ao longo do tempo, tá bom? Eu vou ler bem devagarzinho esse slide para que a gente possa gravar um pouco sobre isso, tá bom? Vejam só, aqui nós temos a história dos meios de transporte. A evolução dos meios de transporte foi essencial para o desenvolvimento da humanidade. Por que ela foi importante para o desenvolvimento? Porque o homem, como eu falava, ele precisa adquirir alimentos, ele precisa realizar suas construções, fazer suas travessias de rio, de mares ou assim sucessivamente, tá? E aí, além disso, né, com o passar do tempo, esses homens começaram a utilizar esse meio de transporte para também cometerem as suas guerras, né? Aí nós temos a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, nós temos a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. E aí vocês percebem, se vocês começarem a ler ou olharem nos livros, até as próprias imagens, vão perceber que muitos meios de transporte foram utilizados para isso. Mas não, como falar no início, desde o surgimento do homem, esse homem já se utiliza desse meio de transporte, porque é necessário para ele, tá bom? Carregar ele mesmo, fazer o transporte dele, de equipamentos e de alimentos. Tranquilo? Vou mais para frente. Meio de transporte e sedentarismo. Quando a gente fala em sedentarismo, a gente pode associar uma pessoa que não faz atividade física nenhuma. Realmente associar essa pessoa que está lá parada um tempo, que não faz nenhum, né? Hoje vivemos numa época onde as pessoas fazem muita educação física, onde as pessoas correm, onde as pessoas praticam esporte, mas aí esse sedentarismo é algo um pouco diferente, tá? No início da pré-história, tá?
no início da pré-história, lá no início, no Paleolítico, esse homem vai surgir. Esse homem aí, nesse processo, ele não é ainda sedentário, ele é nômade. O que significa isso? Ele fica andando de um lado para o outro, em busca de água, alimento, vai caçar, vai pescar. Com o passar do tempo, né, esse homem vai percebendo que ele poderia ficar num lugar fixo. E aí nós vamos chamar isso de sedentarismo. Mas esse lugar só vai acontecer, esse processo só vai acontecer quando o homem fizer uma grande descoberta. Na verdade, é uma mulher. Olha, meninas, vocês fizeram a grande descoberta do mundo a partir daí, tá? Que seria a agricultura. Então, quando eles descobrem a agricultura, eles vão domesticar animais, criar animais, eles vão ficar mais presos, a gente vai chamar sedentarismo, quer dizer que esse homem não vai estar se locomovendo para lá e para cá. E aí, esse processo de sedentarismo, né, vai fazer com que os homens eles comecem a utilizar os animais justamente para ajudar, assessorar, ajudar no processo de agricultura, tá? Por esses processos de agricultura, ele pode dizer para a gente que é um dos pontos importantes para que dê um processo de evolução nesses meios de transporte, né? Começar a usar o boi, começar a usar o cavalo, vai começar a usar o jumento e assim sucessivamente, tá bom? Então aí esse homem, além desses animais, além de usar esses animais para a agricultura, para fazer esse transporte, para ajudar nas plantações, esses homens também usavam as pequenas canoas, que foram evoluindo para os barcos, as caravelas e os grandes navios que nós temos hoje, tá? Porque eles faziam seus transportes a partir de rios, tá? Pequenos rios e lagoas, iam fazer sua pesca, mas queriam trazer o alimento de um lado para o outro, às vezes alimento de grande porte, então eles traziam nas canoas nos rios, tá bom? Então, podemos citar uma civilização que se utilizava muito disso aí. Os egípcios, né, que tinham o rio Nilo como grande precursor, tá? Eles usavam, né, para esse rio Nilo também no transporte de material, tá? E de pessoas também. A própria Grécia antiga, os gregos, eles foram grandes navegadores, usavam isso para fazer o seu comércio. E assim nós podemos citar muitas civilizações da própria Mesopotâmia. Então esses transportes, né, eu vou chamar de transporte marítimo ou fluviais, eles já faziam, né, esse contexto lá há muito tempo atrás. Então para a gente não é novidade que esse homem hoje utilize esses meios de transporte para que eles puderem e precisem, tá bom? Vamos mais para frente. Aí algo que foi importante, né, no meio de transporte, no processo de evolução, foi a invenção da roda, né? Muitos historiadores defendem que foi pelos sumérios que inventaram esse equipamento, tá? Então aí eu vou ler devagarzinho com vocês para que a gente possa guardar essa informação, tá? Aí podemos dizer assim, com a invenção da roda, há cerca de 6 mil anos atrás, tá? O desenvolvimento dos meios de transporte intensifica, quer dizer, ele melhora, ele vai crescer, tá bom? A partir desse momento, parte da humanidade poderia transportar mercadorias de pessoas com rapidez. Lembra que eu falava? Utilizava de animais, mas agora ele vai utilizar dos animais, mas agora com equipamento que vai ajudar a locomover mais rápido, que seria justamente a roda. Alguns dizem que foi de sumérios, tá? Mas existem relatos lá que essa roda já estava lá no Paleo, lá no Neolítico, já existiam vestígios, já encontraram fósseis, tá, dessas rodas, tá? Algumas coisas parecidas com o que nós temos hoje de roda. Então, existe aí, vamos fazer uma pesquisa para a gente tentar entender e ter uma ideia mais fixa de onde essa roda aconteceu. Mas, se você for buscar, o professor de história de vocês vai dizer que foi os sumérios que inventaram isso aí. Mas existem relatos lá no próprio Neolítico, tá bom? É justamente esse Neolítico que vamos dar, aí vamos ter essa agricultura, onde eu falei há um tempinho aqui atrás, tá bom? Então, para a gente parar um pouco e enxergar aí novamente, os meios de transporte nós vamos ver que são, né, equipamentos utilizados para levar pessoas e mercadorias. Esse meio de transporte ele vai ser marítimo, vai ser terrestre, vai ser aéreo. Com o passar do tempo ele vai estar evoluindo, ele vai dar um salto muito grande, né? Isso aí, quando nós tivemos o processo de agricultura, a gente vai chamar de sedentarismo, onde o homem vai ficar preso, e aí vimos que esse homem preso, ele vai começar a criar animais, e essa agricultura, ela precisa desenvolver, então ele vai usar o boi, vamos usar o cavalo, vamos usar o jumento para que isso venha acontecer, e também para carregar as coisas, né? E esse homem fazia o transporte marítimo, então aí o marítimo, fluvial, a partir de rios e assim sucessivamente. Então eles tiveram alguns equipamentos, canoa, barco, né? Pequenas jangadas, para que esse transporte começasse a percorrer, porque eles queriam carregar o material de um lado para o outro. Eu citei os sumérios como grande inventor da roda, falei para vocês sobre os gregos que faziam os transportes marítimos, né? E aí nós vamos ver que a roda, mais uma vez para fechar, guardar na nossa cabeça, ela é uma grande invenção, ela vai dar um salto evolutivo no que se diz respeito à evolução do transporte.
Porque a partir da roda nós vamos ter os transportes vão ser mais rápidos, tá bom? Espero que a gente consiga compreender e guardar isso aí. Vou mais para frente um pouquinho. Entretanto, foi somente a partir da primeira Revolução Industrial que justamente o meio de transporte deu uma explosão, né? Quer dizer, o que significa isso? Que ele começou a eclodir, começou a melhorar, começou a desenvolver, gente, tá? Por quê? Porque nós tínhamos até então, o homem era um pouco limitado nesse processo. A gente trazia um pouquinho lá para a Idade Média, a própria Idade das Trevas não permitia que esse homem evoluísse muito. A igreja não permitia naquele período que tanta coisa fosse inventada. Se ela não tivesse o domínio, se ela não conhecesse, ela não permitia que isso acontecesse. Então aí esse processo nosso de evolução, ela vai acontecer gradativamente. E quando a Inglaterra, por volta do século XVIII, começa todo um processo de revolução industrial, quando começa o processo de industrialização, aí se fez necessário, tá? Se fez necessário que esses transportes crescessem mais. Por quê? Porque agora precisamos vender mercadorias. Então para vender mercadorias precisamos, fazer esse transporte. E quanto mais rápido fazemos esse transporte, melhor e mais rentável seria esse trabalho, tá bom? Então, a partir desse processo, a partir da Revolução Industrial, por volta do século XVIII, que iniciou na Inglaterra, vamos começar com a máquina a vapor, as primeiras locomotivas, elas vão começar a transportar grãos, carne, e assim sucessivamente, madeira, carvão, minerais e assim por diante, tá bom? Então, a partir desse processo de Revolução Industrial, século XVIII, vamos começar a ter uma evolução nos meios de transporte, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando, anotem tudo aquilo que vocês acharem interessante para que vocês possam guardar e aí se aprofundar nos estudos, tá bom? Vamos mais para frente, né? Tipos de meio de transporte, tá? Aqui a gente vai falar bem devagar para que vocês possam guardar para vocês. Se quiserem copiar, copiem. Se quiserem guardar, guardem. Melhor para você ter essa informação em casa, tá? Então vamos lá. Quais são os meios de transporte que nós temos? Primeiro, nós temos o terrestre, deslocamento da terra, aí vão ser ruas, estradas, rodovias, sendo classificado em ferrovias, rodovias, metroviárias e assim sucessivamente, tá bom? Esse meio de transporte também nós podemos usar o metrô, podemos usar o ônibus, podemos usar o carro, a moto, a bicicleta, tá? E assim por diante. Então, aí nós vamos ver que nesses aí, todos esses meios de transporte aí, eles vão ser utilizados para carregar pessoas, e mercadoria, fazer esse transporte de pessoas e mercadoria. Como eu falei, pré-história começa, a Revolução Industrial dá um avanço e hoje nós estamos passando por um processo mais evolutivo disso hoje, tá? Então, esse meio de transporte ele vem se evoluindo com o tempo, tá bom? Então, o outro que nós podemos dizer seria o aquático, também chamado de hidroviário, né? O meio de transporte aquático, deslocamento da água por meio de barcos, navios, balsas, canoa, são classificados em marítimos também. Aí seria a partir do mar, e fluvial, que seria a partir do rio, ou nós temos outro lacustre, tá? O lacustre seria de lago, tá bom? Vou repetir de novo essa palavra, que eu acho que já não ficou tão claro. O lacustre seria justamente de lago, lacustre e lago, tá? Então seria justamente onde eles vão fazer dos pequenos lagos esse transporte. Geralmente a partir de uma pequena canoa, a partir de uma pequena que a gente chama de jangada, né? As minhas invenções do homem lá atrás, tá? Eu brinquei muito de jangada, então seria esses aí, tá? Então só repetindo rapidinho, terrestre, tá? Aquático, tá? Seriam esses primeiros, esses dois transportes que nós estamos vendo aí, a partir de trem, a partir de avião, a partir de trem, a partir de ônibus, a partir de metrô, de carro, o outro lá navios, pequenas embarcações, canoa e assim sucessivamente. Então percebemos que o meio de transporte, com o passar do tempo, ele vai tomando uma roupagem diferente, tá bom? Vamos mais para frente, vamos ver mais outros. Aéreos, tá? Os meios de transporte aéreos são aqueles que se deslocam no ar, simples de entender, tá? São considerados habilidades mais rápidas, né? Foram criadas recentemente, né? A Santos Dumont seria um dos primeiros a criar esse meio de transporte aqui no Brasil, seria justamente essa ideia do avião, tá? Mais rápido e comum, porque hoje nem todo mundo tem acesso a avião, tá? Mas não só os aviões, nós vamos ter também os helicópteros, ter os ultraleves, vamos ter os pequenos aviões e assim sucessivamente, tá bom? Então aí, alguns exemplos desse aí, como eu venho falando, avião, helicópteros, balões
dirigível. Esse dirigível faz tempo que não existe mais, tá? Então a gente não usa mais o dirigível, mas também não deixa de ser um meio de transporte, tá bom? Então isso, lembrando que esse processo de aviões, esse processo de evolução aérea do transporte vai acontecer a partir da Revolução Industrial, tá? Século XVIII para cá, século XIX, a gente vai começar a criar os primeiros aviões, tá bom? E aí, dutos, né? Não é tão comum para a gente, tá bom? Mas dutos, eles não são realmente transporte de pessoas, tá? Também chamado de transporte tubular. Esse tipo de transporte é feito por meio de tubos para transportar gases e fluidos, quer dizer, gás natural, tem lugares que o gás é encanado, aí petróleo, aí podemos dizer gasolina, álcool e qualquer outro tipo de produto que seja líquido, tá? Esses transportes vêm aí, esse hoje não é tão comum para a gente, eu te falei, mas também faz parte desse arcabouço de transporte que nós temos aí, tá bom? Aqui espero que vocês tenham compreendido, tá? Guardem para vocês, anotem, tirem suas dúvidas e façam o que vocês acharem melhor para guardar esse material e tentar compreender esse meio de transporte. Muitos deles nós convivemos no dia a dia e aí muitas vezes passa desapercebido. É que hoje eu estou tentando trazer para vocês algo importante para que vocês aprofundem os seus estudos. Boa tarde, bons estudos. Aqui estamos parando por aqui, professor Fábio José.